Boa noite, amados, amadas. É sempre uma grata satisfação estar aqui, dividindo com vocês essa alegria que é a doutrina dos Espíritos. Estou aqui no nosso auditório, né? Boa noite. Vai entrando várias pessoas aí maravilhosas. James Ney, Vilene, Tamara, Lúcia. Sejam todos bem-vindos, meus amados, minhas amadas. A nossa conversa de hoje não é nem uma palestra, né? É uma conversa. Nós vamos falar sobre a mentora do Grupo Espírita Renascer, Maria Dolores, a grande poetisa. A nossa conversa de hoje é sobre essa admirável mulher. Enquanto vocês vão entrando e nós vamos aqui começando se acostumando com a psicosfera, porque para falar dessa mulher notável eu tive que vir para cá, né, para o nosso auditório que carrega o nome dela, o Auditório Maria Dolores, aqui da nossa casa. E nós dizemos para vocês, quem é Maria Dolores, né? Quem és tu, Dolores? Dolores é essa rosa maravilhosa que veio engrandecer e plantar sementes aqui no Jardim do Renascer. Colher inúmeras flores, inúmeras rosas, porque essa flor tão bela, tão singela, de uma delicadeza que exala assim da pureza do seu coração. Porque ela é uma poetisa de pura emoção e nós somos gratos, Dolores, pela sua proteção aqui na nossa casa. Nessa regiãozinha do Alto Oeste Potiguar, que fica bem aqui na Tromba do Elefante, do Rio Grande do Norte, essa cidadezinha chamada Pau dos Ferros. Que bom que você, Dolores, que sempre nos convida a servir, a amar, perdoar, é a nossa ilustríssima protetora no mundo espiritual. Tu és nada mais, nada menos, Dolores, do que a alma mais querida, rara e bela que Jesus recrutou nessa terra. E nós, renascentistas, nós temos uma honra imorredora de tu seres a nossa nobre mentora. Tu és um espírito celestial que nos guia aí do mundo do astral. Tua aura irradia-se em inúmeros esplendores, porque tu és pura luz, Maria Dolores. Essa belíssima trajetória, e eu queria falar um pouco para vocês dessa mulher incrível. O primeiro poema dela é Anseio de Amor. Chico Xavier psicografou em meados dos anos 70. Mas a trajetória de Dolores, que nós vamos dizer aqui para vocês, que eu descobri inúmeras coisas dela. Nós, quando resolvemos, né, fundar o Grupo Espírita Renascer, que vocês vão ver essa bela história, e aqui em breves linhas de coisas que eu pesquisei, alguns biógrafos não sabiam dos dotes mediúnicos dela, mas Maria Dolores, como ela é conhecida no Espiritismo, nasceu com o nome de Maria de Carvalho Leite. E ela renasceu em Bonfim de Feira, na Bahia, em 10 de setembro de 1901. E desencarnou vitimada por pneumonia em 27 de julho de 1958. Ela teve 3 irmãos e 2 irmãs. Seus pais terrestres foram Hermenegildo Leite e Balmídia de Carvalho Leite. Maria Dolores, também chamada de Madô e de madrinha no meio espírita, ela diplomou-se professora em 1916 e lecionou no Educandário dos Perdões e no ginásio Carneiro Ribeiro, ambos em Salvador, na Bahia. Durante sua vida, ela dedicou-se à arte poética e foi redatora-chefe durante 13 anos da página feminina do jornal O Imparcial, além de colaborar no Diário de Notícias Financeiro, foram destinados à instituição. Rodrigues está dizendo, boa noite, Rodrigues, todos do Centro Espírita Nova Vida Apodi. Sejam bem-vindos, meus lindos aí de Apodi. É uma honra tê-los aqui
participando da nossa live do Grupo Espírita Renascer, tá certo? Então, Maria Dolores, nessa produção poética, ela reuniu um livro chamado Ciranda da Vida, cujos recursos financeiros foram destinados a essa instituição lá das meninas sem lar. Crianças de outras mães chegando, inclusive, no seu lar, algumas ela abrigou na própria casa dela. Então, sua vida não poderia ser somente flores. Essa flor belíssima também estava reservada a passar por sofrimentos morais. Posteriormente, Maria Dolores, ela começou a residir em Itabuna, na Bahia, e ela passou por inúmeras provas do seu primeiro casamento. Não foi um casamento, né, assim, tão feliz quanto ela imaginava que fosse. James Ney está dizendo que estudou no Carneiro Ribeiro. Muito bem, James. Maria Dolores também estudou lá. Então, Maria Dolores, depois de passar por todos esses desabores, esses sofrimentos morais do seu primeiro casamento, ela se desquitou e foi morar em Itabuna, na Bahia. E lá ela conheceu o italiano Carlos Carmine La Rocca, radicado no Brasil, e com ele ela constituiu um novo lar. Só assim ela foi muito mais feliz. Ainda em Itabuna, ela adotou uma filha em 1936, chamada Nilza Yara La Rocca, e em 1947 ela mudou para Salvador com esse seu novo companheiro, o italiano, né? Carlos, ia ajudando na administração de um café baiano e de uma tipografia, à época, ambos de sua propriedade. Em Salvador, ela adotou mais duas filhas, Maria Regina e Maria Rita, e depois ela adotou Leni e Eliene em 1956 e 58. Maria Dolores foi membro da Legião da Boa Vontade, vocês se lembram da Legião da Boa Vontade, lá do Zaru, né? Do nosso Paiva Neto. Então ela prestou inúmeros serviços de beneficência lá, partilhando seus dons de pianista, de pintora, de costureira, e ela também cozinhava muito bem, dedicava-se também à arte culinária. Maria Dolores, ela também foi colaboradora ativa da obra de Divaldo Pereira Franco, isso, né? A Mansão do Caminho, que em 18 de agosto de 1952, quando a Mansão do Caminho foi fundada, ela deu para Divaldo as primeiras louças, os primeiros talheres. Foi a nossa querida Amador, a nossa Maria Dolores, que doou para o nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Além dela trabalhar como voluntária na Mansão do Caminho, nas confecções, né, de cartões de Natal pintado pelas suas próprias mãos e que foram vendidos em benefício dessa instituição. A partir do ano de 1971, e na condição de espírito livre, foi que ela se tornou realmente escritora através da psicografia de Franciscano Xavier, com contos, versos, poemas e trovas. Quais os livros de sua lavra poética? A relação de suas obras individuais, recebida por Chico e publicada por várias editoras do espírita do nosso país, foram as seguintes. A primeira, que foi Anseio de Amor, o primeiro poema, que se eu tiver a oportunidade eu vou ler aqui para vocês. O primeiro livro é Antologia da Espiritualidade, publicada pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, em 1971. Maria Dolores é o outro livro, publicado pelo Instituto da Divulgação Espírita André Luiz, o Ideal, em 1977. Coração e Vida, publicado pela Ideal, em 1978. A Vida Conta, publicada pela Cultura Espírita União, a CEL, em 1980. Caminhos do Amor, também publicada pela CEL, em 1983. Alma e Vida, publicada também pela CEL, em 84. Dádivas de Amor, pela Ideal, em 1990. Aqui foram obras só de Dolores. Mas ela teve outras obras mistas. Várias obras mistas, né, com Meimei, com Alta de Souza, e dezenas de produções com Chico Xavier, com outras temáticas, inclusive vocês sabem,
todas as temáticas do Natal, sim, aquelas preces que a gente pega, que o Grupo Espírita dos Mensageiros distribui para todas as casas espíritas do Brasil, né? Podem notar, quase tudo, eu afianço a dizer que 90% da lavra das preces natalinas é pelo cunho de Maria Dolores. Algumas de Alta de Souza, né? Algumas de outras autoras, mas a maioria das preces de Natal e de amor e de mãe também, né? Que ela divide com meio e meio. Os outros livros psicografados por ela têm acervo de 18 estrofas escritas. 2 ela escreveu em Chão de Flores, publicado pela Ideal, em 1975. Uma em Notícias do Além, publicado pelo Instituto de Difusão Espírita, o IDE, em 1980. Uma no livro Praça da Amizade, publicada pela Cultura Espírita União Céu, em 82. Uma em Recados da Vida, publicado pela GEM. 3 em Os Dois Maiores Amores, publicado pela CEL. Uma em Sementes de Luz, publicado pela Ideal. 2 em Roseral de Luz, pela União Mineira. 2 em Pétalas da Primavera, publicado também pela União Mineira. Uma em Fulgor no Entardecer. Uma em o livro Uma Vida de Amor e de Caridade, publicado pela Fonte Viva. E 3 em Preito de Amor, publicado pelo Grupo de Emmanuel. Maria Dolores no Além, vocês sabem que Emmanuel ele sempre foi muito primoroso com a psicografia de Chico e com utilizar as faculdades mediúnicas do médium, do qual Emmanuel, né, se utilizava para o intercâmbio. Então, a amizade de Chico e Dolores começou desde 1964, quando ele a viu pela primeira vez. Mas Emmanuel, ele falando sobre Dolores é belíssimo. Então, de 1971 a 2002, foram mais de 30 anos que Maria e Chico tiveram essa associação, né? Que eles dois tiveram essa parceria no mandato mediúnico de Chico. Suas obras mediúnicas e individuais ultrapassaram um número expressivo de 180 mil exemplares vendidos. Emmanuel, se dirigindo a ela, Emmanuel, prefaciando inúmeras obras, ele chama ela assim, olha, denodada obreiro do bem, ou intérprete de Jesus, ou então ele dizia, alma abnegada de irmã, ou então ele dizia assim, irmã querida, poetisa da vida, mensageira da espiritualidade, ou devotada ceareira do bem, irmã e companheira nas tarefas da vida maior, nossa irmã e benfeitora, poetisa da espiritualidade superior. Olha que carinho o espírito de Emmanuel tinha por Mador, pela nossa querida Maria Dolores, né? Aliás, o livro dela, A Vida Conta, eu trouxe aqui para vocês porque o prefácio de A Vida Conta, Emmanuel diz assim: sensibilidade a serviço da própria sublimação, Maria Dolores, na vida maior, continua a crescer em elevação e sabedoria. Semeando paz e luz onde se veja na terra, contempla a vida e ouve na visão e na acústica da mais nobre espiritualidade. Da faixa de trabalho a que se ajusta, eis que nos expõe revelações comovedoras do sentimento e da natureza, impulsionando-nos a pensar na imortalidade e no amor, na esperança e na beleza, escalando os mais altos domínios da emoção. Tá certo? Justamente por isso. Ao transmitir-nos ensinamentos e apelos, convites à compreensão e histórias autênticas do seu repertório de observações nas páginas desse livro, deliberou nossa irmã intitulá-lo com essa expressiva legenda: A Vida Conta. Para nós, os seus companheiros de jornada espiritual, esse nome não poderia ser mais significativo, porque a existência terrestre em si é comparada a um livro divino, em que as lições jamais se esgotam. Agradecemos, amigo leitor,
O trabalho incomparável dessa irmã que se consagrou à exaltação do bem sobre o patrocínio de Jesus. Em verdade, a vida conta. E Maria Dolores canta o que viu e ouviu da própria vida, com a música do seu coração nas palavras. O Senhor nos auxilie, aproveitando-lhes as mensagens de amor e carinho, a fim de que saibamos pensar, sentindo e sentir, renovando-nos de modo a servirmos com mais segurança e eficiência na construção do mundo melhor. Isso é o prefácio que Emmanuel faz do livro A Vida Conta. Meus amores, qual a finalidade da obra de Dolores? As criações poéticas de Maria Dolores sobre as formas de poemas, de trovas, nos fazem apologia da arte pela arte. Pelo contrário, elas não fazem essa apologia porque a finalidade político-pedagógica é traduzir observações e vivências na exaltação do bem sob o patrocínio de Jesus, a contribuir para a sublimação dos sentimentos humanos. Daí o termo de se referir em suas obras à alma querida. Vocês já se debruçaram, se deleitaram com os poemas de Dolores? Quando ela se refere à alma querida, com quase todos os poemas dela, ela começa, com esse chavão. Preste atenção, alma querida. Então, olha, alma querida, me escuta, alma querida. E é falando para nós encarnados. Lembram-se? Kardec dá essa denominação de quê? Alma são os espíritos que estão encarnados. Espíritos são as almas que já se despiram do corpo. Então, Maria Dolores, ela fala muito para nós da Terra, para os espíritos encarnados, para as almas queridas. Tem um poema dela, Na Grande Escola, que é também desse livro que nós lemos o prefácio de Emmanuel, A Vida Conta, que ela diz assim: por vezes, alma querida, recolhe os altos alento, como quem traz fogo lento no imo do coração. Não te detenhas, no entanto. Trabalha, medita e escuta. Não há vitória sem luta nas sendas de elevação. Na grande escola da vida, de quanto anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além. Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. Não te lastimes, trabalha, fita o próprio mundo em torno. O trigo morre no forno para ser pão a servir. A argila desaparece sob tensão desumana, fazendo-se porcelana, enriquecendo o porvir. Assim também, tempo afora, ajuda, apoia, esclarece, acende a chama da prece e segue em frente ao irmão. Por mais triste seja a noite que te envolve a caminhada, nas luzes da madrugada, o dia volta amanhã. Vocês estão vendo o lirismo, assim, a beleza nas entrelinhas dos poemas de Maria Dolores? E aqui nós dissemos, como foi o encontro dela com Chico Xavier? Então, numa carta escrita a Maria Liz, Francisco Cândido Xavier narra o seguinte: Maria Dolores lhe aparecera no dia 29 de março de 1964, bela e remoçada. As lágrimas vieram-lhe aos olhos de vê-la tão claramente junto dele, junto a Chico. Que emoção Chico sentiu. Chico disse que o cheiro de flores tomava de conta do grupo espírita da prece. Ele disse que Dolores era alva, de cabelos e olhos pretos, era alegre, brincalhona, de estatura mediana e robusta de físico. Perguntaram assim para Chico, qual o primeiro poema que Maria Dolores escreveu por sua lavra poética?
E ele disse ser o belíssimo anseio de amor inserido nas páginas de antologia da espiritualidade. Desde então, Maria Dolores reserva para todos nós e reservou, né, através das mãos abençoadas de Chico, aquele médiozinho mineiro que a gente conhece tão bem, e pelas mãos também benfeitoras de Divaldo Pereira Franco, que ela foi uma das suas grandes colaboradoras. Então, são páginas normalmente em forma, como eu li aqui, uma de poesias, de rimas, sendo muito comum enviar as tradicionais mensagens que eu disse para vocês, as mães. Quase todas as mensagens de Chico de mães é dela e de Meimei, né? E quase todas as mensagens dela de Natal. Chico, a primeira mensagem que vinha a cada Natal, a primeira psicografia, era de Maria Dolores, por causa dessas ocasiões. O carinho dela por Chico era tão grande, tão grande, tão grande, que quando Chico completou 50 anos de mediunato, de mediunidade, né, a serviço do próximo, eles estavam na comunhão espírita cristã em Vila Velha, no ano de 1977, e ele estava junto com o médium Júlio César Grande Ribeiro, e Dolores psicografou para Chico, que eu quero ler aqui para vocês, Balada de Carinho. Suave terno amigo, enquanto o coração convida a prece, no reconhecimento que enternece, a berços felizes, encontro-te com passos decidido, no intercâmbio da vida que é esplendora, e a gratidão que te segue hora a hora na faína que bendiz. Louvando o jubileu de serviços à dor e à desventura, nos santos testemunhos da fé pura, a sobraça espinho. Prossegues pela crença nobre e augusta, ainda que por estradas tormentosas, colhendo cardos, mas doando rosas, a perfumar caminho nas romagens do bem. Onde entretens os cimos de Jesus, transporta, sem recuos, tua cruz, em constante dever. Embora a caminhada rude e agreste, ante alcúlios da sombra e acicates do mal, a severa borrasca fraternal a servir, a acender. Em renúncias sabidas entre escudo e trabalho a serviço do amor, doas à existência o constante louvor, a luz que recompensa. Violino constante em mão de artistas, brilha que refúgio obediente ao buril, alardeia ao mundo a partir do Brasil o alvor da nova crença, no intercâmbio da fé, juntando nas zonas nuas, trago-te inspiração, contudo as mãos são tuas, sustentando a verdade. Chove granizos, urzes, mágoas e lutas, na terra atormentada entre gemidos, ouço e busco ajudar teus ouvidos, a irmã caridade, alma doce e querida, na cantiga singela, refrão a refrão, enfeito de amizade o teu coração, a saudar-te onde seja, e auscultando-lhes as mãos em transporte de paz, repito, hoje e sempre agradecida, rogado ao Senhor e Criador da vida, te abençoe e proteja. Maria Dolores. Aqui essa bela balada de carinho, ela diz até uma palavra em francês, que é uma palavra afrancesada, que quer dizer canção de ninar, né? A berços. É uma palavra francesa que nós pesquisamos do punho da nossa linda Dolores. E o seu desencarne? Maria Dolores desencarnou a 1h40 da manhã, em 27 de julho de 1958, vitimada por grave pneumonia, que a levou à internação no Hospital Português em Salvador, na Bahia. Carlos e seu esposo estavam na Itália, quando Dolores adoeceu. Ela desencarnou aos
59 anos, mas a sua lira poética continua vibrando em benefício de nós espíritas, né? Com amor, caridade, perdão. O seu hino de louvor ao Senhor são hinos belíssimos que tocam a cada um de nós, cheio de alegria sempre. Carlos, o seu esposo, estava na Itália quando ela adoeceu e a pneumonia atacou ela de forma violenta. A sua biografia diz que Antonieta Bastos foi visitá-la junto com José e Faustino e, vendo seu estado, que lá estava, com real abatimento, eles providenciaram o internamento dela rapidamente no hospital português, mas inútil foram os esforços médicos, porque pouco depois, 4 ou 5 dias, Dolores chegou a desencarnar, no dia 27, né? Ela se internou em julho, no dia 27 de agosto ela partiu para o mundo espiritual e era 1h40 da manhã e, como disse Mara na sua crônica, partiu o nosso guiso de cristal. Neuza era uma amiga dela antiguíssima, lá da sede da Boa Vontade. Elas trabalharam muito tempo na LBV, em grandes trabalhos, né, de caridades, de grandes trabalhos de caridade pelas ruas de Salvador, através da LBV, até ela conhecer o Espiritismo, né? E é aqui que nós vamos falar. Qual a missão de Dolores junto ao Consolador prometido por Jesus? Todos os biógrafos que nós pesquisamos sobre Dolores, todos eles, sem exceção quase, não sabiam que Dolores possuía dotes mediúnicos, né? Que ela tinha intuições poéticas. Dolores diplomou-se, como eu disse para vocês, professora pelo Educandário dos Perdões. Ela era considerada pelas colegas, né, adolescentes como prodígio da sala de aula pela sua rara inteligência. A poesia dela, mais tarde, pelas mãos abençoadas de Chico, como eu li aqui para vocês, essa balada de carinho, que ela beija as mãos dele, né, interna gratidão, por usar as mãos dele abençoada na psicografia. Ela não escreveu livros enquanto estava encarnada, né, mas Dolores, ela tocava piano, pintava. O espírito dela não se limitou só aos versos dos seus poemas. Ela costurava, ajudou muito a Mansão do Caminho, né? A Boa Vontade. Adotou 6 moças belíssimas, sem contar que ela ainda foi a fundadora, né, desse lar de crianças, né? O lar das meninas sem lar. Ela era católica, nasceu em berço católico, né? Em adulta, o primeiro casamento dela fez ela passar por esse sofrimento atroz. E ela chegou nas portas da doutrina espírita pelo sofrimento e ela começou a perceber, através do conhecimento do livro dos Espíritos, o que era realmente consolação, o que era aceitação, o que era a lei da reencarnação, o que era a imortalidade, e aquilo deixou ela assim maravilhada. Na imprensa, quando ela era encarnada, ela era uma defensora dos direitos humanos, né? Ela sofria por todo mundo. Muitas vezes ela não foi compreendida na época, taxaram ela até de comunista, por ela defender tanto as pessoas, os menos afortunados do caminho, por ser tão a favor das políticas públicas, né? Das políticas sociais. Mas ela não ficou intimidada com essas acusações. Ela continuou escrevendo, né, na lavra do jornal, né, o Imperial, como nós falamos aqui para vocês. Mas a dor que ela suportou foi tão grande que abriu-se assim umas novas portas e ela conheceu a doutrina espírita. Era uma alma extremamente caridosa, porque ela era integrada na Legião da Boa Vontade, fundada, vocês sabem, por Alziro Zaru, né, que é seu filho Paiva Neto, depois deu continuidade. Aí daí ela conheceu a doutrina espírita e começou a dedicar-se aos sofredores dos bairros de Salvador, ajudando o Divaldo Pereira Franco, né, continuando, né, com o lar das meninas sem lar, e se afastou um pouco das líderes
literárias e também um pouco, né? Ela tinha ela participava do jornal e tinha também essa cafeteria junto com o seu segundo esposo, Carlos, o italiano. A missão dela junto à doutrina espírita, ela não foi assim tão conhecida, né, quando ela estava lá na Bahia, é tanto que na galeria lá da Mansão do Caminho tem uma foto de Dolores muito grande da nossa mentora Maria Dolores, que Divaldo, quando fala dela, fala assim com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. A missão dela junto ao Espiritismo realmente começou quando ela conheceu Chico Xavier, que eu falei aqui para vocês, do belíssimo encontro, do cheiro de flores que inundou o grupo espírita da prece, e Chico chegou às lágrimas, de tal envergadura era a beleza da alma dessa mulher. Como nós sabemos que ela é a mentora do grupo espírita Renascer? Uma boa pergunta, né? E eu vou contar para vocês a história. Em meados dos anos 90, porque o Grupo Espírita Renascer já tem 30 anos, mas em meados de 1989 para 1990, o Grupo Espírita começou a se consolidar, né? Começou a fazer, assim, uma consolidação em Pau dos Ferros, e foi em 7 de setembro, que é o aniversário da nossa casa, de 1990, que o grupo realmente teve estatuto, tudo legalizado. A Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a nossa Casa Marta, a nossa federativa do estado, veio nos visitar para deixar tudo legalizado. Nesses meados de 92, 93, 94, por aí, nós conhecemos uma médium de pictografia que veio de São Paulo e começou a fazer inúmeras pinturas, não é isso? Marília disse aí, Dolores foi uma mulher à frente do seu tempo. Verdade, Marília, Dolores foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Corajosa, brilhante, você tem razão. Então, o que ela fez, Marília? Começou a pintar, o nome do nosso grupo é Grupo Espírita Renascer. Não é como os outros grupos, que às vezes tem alguns grupos que têm apadrinhamento de um espírito. Vocês estão lembrados quando Sueli Caldas diz assim, não sei se vocês lembram da nossa saudosa Sueli no livro dela, Dimensões Espirituais dos Centros Espíritas. Ela nos conta que quando um centro espírita começa a se estruturar, os seus trabalhadores lá no mundo espiritual, tá certo? Já havia o quê? Os trabalhadores no mundo espiritual já havia feito, né, um compromisso com aquele mentor. Segundo Sueli, o mentor, antes das pessoas reencarnarem, as pessoas que realmente vão tomar de conta daquele trabalho doutrinário ali, naquela casa, naquela região, aquele mentor em particular, antes dele dar o nome dele, ele vai lá, faz uma reunião com todo mundo, para ele poder associar o nome dele àquela casa. Então ele vai, conhece todo mundo, olha o programa reencarnatório de cada um, olha as possibilidades, olha como vai ser o alcance, né, daquele grupo, daquele centro espírita naquela região. E ele fala justamente do compromisso com Jesus e com o Consolador Prometido, e com a doutrina dos Espíritos. Eu fico aqui imaginando como é que nós renascentistas nos reunimos com Maria Dolores, e como foi que nós nos comprometemos com ela, como foi que ela realmente pegou aquele cheque em branco e assinou e disse, pronto, confio em vocês, vou passar um cheque aqui em branco, dou carta branca com crédito, vou dar aqui carta branca com crédito para vocês. Então essa médium, ela começou a pintar o jardim do Renascer, que tinha muitas flores, né? Algumas de nós pensávamos que a nossa mentora era Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Outros pensavam que era uma figura, né, masculina, né, que tinha uma aura entrelaçada assim, na psicologia masculina. E ela começou a pintar e disse que essa mentora, que era uma mulher, gostava muito de flores, muito mesmo. De outras vezes ela se manifestava e não dizia o nome dela de jeito nenhum.
E ela disse assim: Ah, eu acho que a poetisa que mais tem flores e que mais fala em alma querida é Maria Dolores. Mas ela não disse com certeza. Depois de muito tempo, Arimateia está dizendo que está com muitas saudades. Também, Arimateia, seja bem-vindo, né? Aí Maria Dolores depois se comunicou pelo médium chamado Reinaldo Leite. Reinaldo Leite era médium que tinha uma potencialidade assim, de retrocognição, de vidência, de clarividência. E ele passou 2 dias na nossa casa conosco, fazendo palestra, fazendo também aquela consultoria espírita, aquele atendimento fraterno de ouvir e aconselhar na nossa casa. E ele disse assim: tenho quase certeza que a mentora de vocês é Maria Dolores. Ela já apareceu em outras instâncias e ele teceu um belo poema dela para nossa casa. A média de pictografia, que era Mariluz, ela já nos tinha dado um quadro belíssimo, cheio de flores. Vocês podem notar os livros de Dolores, como é, né, assim, recheado de flores. A capa sempre é flores. Sempre Chico Xavier sentia cheiro de flores quando Dolores aparecia. Então o doutor Reinaldo Leite disse pra gente: a média de vocês é Maria Dolores. E daí nós começamos, eu às vezes até brincava com as meninas aqui da nossa casa, eu dizia, mesmo que a mentora não seja ela agora, ela vai ter que nos apadrinhar. Sempre que a gente pergunta qualquer coisa, Dolores me socorra, por favor, em nome de Jesus, Dolores, nos abençoe. E como foi o nosso encontro com Dolores? A nossa casa tem vários tipos de médios, né? De mediunidades também, aptidões diversas. Alguns veem, ouvem, falam, outros psicografam, outros têm sonhos e por aí vai a diversidade. Agora, como foi nosso encontro com Dolores? Era uma época bastante difícil para nós. Nós havíamos passado por um problema muito sério de estresse emocional, fadiga. E nós estávamos muito tristes. A melancolia, a tristeza toldava o nosso coração. E foi uma época assim que Dolores deixou um legado imenso para a nossa alma. Nós estávamos deitadas, toda enrolada, uma tristeza no coração, uma melancolia profunda. E de repente, mãos invisíveis puxaram o nosso lençol. Descobriram o nosso lençol do rosto. E sussurrou esse belo poema que eu vou ler aqui para vocês. Intitulado Vida. E a voz dizia: por que estás tão triste, alma querida? Olha as oportunidades por ti já perdidas? Não deixes a areia do tempo a escoar por entre as mãos. Quais as chances de mudança que te aponta o coração? Não fiques triste por qualquer coisa, querida alma. Tenha calma, que tudo passará. Por que a tristeza? Por que a angústia? Por que a depressão? Já experimentou sair do teu pequeno mundo e observar o que se passa lá fora? Há tantos que choram, sem arrimo, sem lar, sem alguém que os ame e sem ninguém para amar. Já experimentou voltar e ver que há tantos que choram, sem alguém que os ame, sem ninguém para amar? E aqueles desgraçados, alma amiga, muitos são aleijados, estropiados, que vivem a esmolar. Outros estão encarcerados no próprio corpo carnal, através de um julgo mental. Levanta-te, sai do teu pequeno mundo e vai observar o que se passa lá fora. Por que pensas desprotegida? Tu não estás. Eles também não estão. Então, por que tamanha tristeza no coração? Levanta-te, vai ajudar esses irmãos, porque são eles quem carecem. Senão,
orienta-os, ilumina-os com o grande valor de uma prece, jamais estarás sozinha, querida protegida. Afinal, que pensas tu da vida? Nem preciso dizer para vocês, né, que nesse dia nós tiramos o resto do lençol, nos levantamos e saímos por aí a ajudar e nunca mais deixar a tristeza toldar os nossos corações. E, de outra vez, nós estávamos na casa espírita e as meninas falando sobre conjugação de verbo. E ela apareceu, não vendo com esses olhos, mas através de uma intuição, e disse assim: qual o verbo certo? Ela disse: às vezes, alma querida, nas grandes tribulações que ocorrem na nossa vida, é preciso conjugar o verbo certo para trilhar caminhos retos. Nas ofensas jogadas para nos ofender, a conjugação é esquecer, esquecer, esquecer. Nas horas difíceis, quando a paciência faltar, relaxar, relaxar, relaxar. Quando o corpo ocioso quiser esmorecer e tudo quiseres abandonar e deixar para lá, o verbo é reerguer, reerguer, reerguer. Quando pensares em parar e quiseres abandonar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando a raiva quiser te dominar, qual verbo será? Amar, amar e amar. Quando a inércia na mente quiser surgir, o verbo será instruir, instruir e instruir. Portanto, alma querida, o verbo certo é sempre ação para quem exercita os dons do coração. E a nossa plateia, nós começamos a rir. E eu disse, poxa vida, esses são os verbos certos. Então, meus amados, amadas, a poesia de Dolores nos trouxe as mais belas páginas do entendimento espiritual, alinhavando assim as nossas lacunas de saudades, de tristeza, de dor e de resignação. Suas mensagens sempre traduziram com naturalidade as verdades imperecíveis do Evangelho de Jesus, demonstrando profundo conhecimento doutrinário, porque Dolores tinha conhecimento doutrinário. A verdade é que a poesia de Dolores continua assim cristalina como nos primeiros dias da sua publicação. Toda a obra dela pertence à humanidade, pertence aos espíritas. Caberá a essas novas gerações cultivarem esses belos sentimentos através dos seus belos poemas em trovas e versos. A poesia dos espíritos, aliás, né, é belíssima, vocês sabem, por Parnaso de Além-Túmulo. Não é para ficar guardado, né? O que é bom é para ser lembrado em dias festivos, em horas comemorativas, nos momentos inúmeros de tristeza, de alegria, de louvor, né? Essas coisas belíssimas que a doutrina espírita nos proporciona tem que ser propagado, divulgado, porque a maior caridade que a gente pode fazer pela nossa doutrina, segundo o eminente educador Emmanuel, é a sua divulgação. Então, entre tantas mensagens ofertadas, eu queria dizer para vocês, certa feita, eu estava assistindo uma palestra de Haroldo Dutra, e ele falando sobre o grande legado que o Espiritismo tinha deixado na vida dele. E quando ele começou, eu até ri, porque ele disse assim: eu perdi a virgindade espiritual lendo Mãos Marcadas. E vocês? Quando vocês perderam a virgindade espiritual de vocês? Lendo qual obra? A minha foi Mãos Marcadas. E sabe quem é o prefácio de Mãos Marcadas? Vocês sabem quem é que abre o prefácio de Mãos Marcadas? Maria Dolores, com o poema O Trabalho é Divino Compromisso. E ela diz: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que de dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas.
trabalhando em serviço em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como tu trazem as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que nada fizeste. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos nos passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrela de amor e de serviço. Assim, quando efetue as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu não me esqueça de que eu trabalho e que eu me lembre sempre das tuas mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que acena, no anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rosa de paz, ou seja, alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me alargue ao susto que me enlameie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto, dar-me os calos da paz nas tarefas do bem, ao servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas. Onde sempre estiveres, sempre continuas plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazem as tuas. Então, vejam só, meus amores, quando Haroldo Dutra disse isso, eu disse assim, puxa vida, é de quem? A belíssima prece que abre mãos marcadas da nossa mentora Maria Dolores. Eu tentei falar aqui para vocês nesse nosso tempo, né? Tudo que eu pesquisei, assim, que eu tentei na biografia, mas vocês disse aqui para vocês todos os livros dela. Qual o livro dela que vocês mais se afinizaram? Porque os livros dela são tudo trovas, são tudo poemas, né? Tudo que Maria Dolores escreve é voltado para a poesia. Vocês viram aqui, como Emmanuel sempre diz, né? Poetisa do além, benfeitora espiritual, alma querida. E assim, o primeiro poema dela, Anseio de Amor, que Chico psicografou em 1971, né, que trouxe justamente do livro Antologia da Espiritualidade, ele é assim, belíssimo, belo, belo, belo. Tudo que Dolores fez, a menina disse, né, que ela era justamente, né, aquele cristal belíssimo, a amiga dela da Boa Nova, quando ela desencarna, que a amiga dela chama ela desse nome. Então, para nós do Grupo Espírita Renascer, ter a proteção dela é algo assim inimaginável. Ela é realmente a nossa intercessora, a nossa protetora. Nós todos os dias pedimos a bênção dela e que ela sempre leve a Jesus todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções. Nós militamos servindo a Jesus aqui no Alto Oeste Potiguar, nessa região aqui do Alto Oeste, sobre as hostes do Consolador Prometido, e tê-la como essa guardiã, como esse espírito assim, de escola mesmo, esse espírito assim, engrandecido enquanto mentora, é uma honra para cada um de nós que milita aqui na nossa casa e nessa região. Nós estamos quase no nosso tempo e eu quero deixar para vocês aqui essa pergunta, né? Vocês devem até estar rindo da pergunta de Haroldo Dutra, né? Mas vocês vejam aqui
o poema dela para a gente ir se despedindo de vocês, que eu deixei ele aqui reservado, porque ela não tinha ainda nem essa lavra assim de poeta, aliás, de poetisa junto com Chico Xavier, né? E Anseio de Amor. Vou me despedindo de vocês, lendo para vocês aqui Anseio de Amor. Espero que falar dela, por ela, em nome dela, tenha levado vocês a querer sempre conhecer um pouco da obra de Maria Dolores, né? Amador do meio espírita. Leiam qualquer poema dela que vocês vão ver, principalmente os de mãe, né? E principalmente os do Natal. E o primeiro poema dela é Anseio de Amor, e ela diz assim: quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira, que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora em toda a estrada folha ao vento, andorinha esmagada sobre o trator do sofrimento. Quase exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, falta de incompreensão. Alguém chegou junto a mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale profundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você diz trazer o seio morto? Que pode me falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmaga nos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancado em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exausto de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, ai de mim que nada pude fazer. Que tortura, meu Deus, a verdade do além. Calei-me envergonhada. Eu, que apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. Pelo Espírito de Maria Dolores, seu primeiro poema, pelas mãos abençoadas de Franciscano Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade. Meus amores, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nos nossos lares e que a nossa belíssima mentora, que protege o Grupo Espírita Renascer, quiçá esse farol luminoso que irradia nesses mais de 17 municípios aqui, que a nossa egrégora alcança, abençoe a cada um de vocês. Eu que agradeço, Rodrigo, pelos belos poemas de Dolores, tá certo? Que abençoe cada um de vocês e que os perfumes de Dolores, das flores que Dolores exala nessa psicosfera, caiam pelo chakra frontal de cada um de vocês. E desse chakra, essas flores belíssimas, de puro alento, puro amor, pura fortaleza de espírito, inebria a alma de vocês. E igual a ela, vocês cantem hino de amor à imortalidade. Que vocês amem, trabalhem, se aperfeiçoem e nunca desistam. Boa noite, meus amores. Nós vamos nos despedindo de vocês. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Um beijo em cada um de vocês.